Graça e paz, meus amados irmãos, bom estarmos aqui na casa do Senhor e mais uma vez poder compartilhar com você a palavra de Deus. Desta feita, não de forma presencial, como queríamos, infelizmente, paramos novamente, mas no entanto, mais importante é a gente compartilhar da palavra do Senhor e buscar esse crescimento espiritual que é tão importante, tão necessário para nós, especialmente em tempos de tamanha tribulação. Eu quero compartilhar com você hoje, aqui em Mateus capítulo 15, dos versos 21 até o verso 28, sobre a mulher cananeia. E o texto diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos dê o discernimento da sua palavra. Senhor Deus, glorioso Pai, estamos na tua presença, buscando, ó Pai, a compreensão da tua palavra, especialmente hoje nesse texto. Fala ao nosso coração, edifica a nossa vida, para sermos, ó Pai, suficientemente fortes e preparados, ó Deus, para esses momentos difíceis que enfrentamos. Te louvo e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Pois bem, esse texto nos fala de um momento especial de Jesus, quando ele vai para os gentios. Então ele tinha que pregar aos gentios, era também parte do seu ministério, não apenas os judeus. E Jesus foi para a região da Síria. E quando ele estava ali, na cidade de Tiro e Sidom, veio até ele uma mulher. Então observe que uma mulher sem nome, sem uma referência. E essa mulher, ela vem, se apresenta a Jesus, traz a ele o seu problema, porque na perspectiva dela, somente Jesus poderia trazer uma solução ao seu problema. E aí, meu amado irmão, ela começa a colocar diante de Jesus qual era o seu dilema, qual era a sua preocupação, a sua necessidade e o que ela precisava de Jesus naquele momento. E olhando para esse texto, nós podemos aprender aqui pelo menos 5 lições rapidamente do encontro dessa mulher com o Senhor Jesus. E a primeira lição que eu trago até você é o seguinte: o desespero é uma reação que reflete a nossa impotência. Lá no verso 22, essa mulher chegou até Jesus, clamava: filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, o desespero é uma reação que reflete a nossa impotência. Essa mulher, queridos, ela era mãe. E é interessante que não temos maiores informações sobre ela. Por exemplo, seria ela uma mãe solteira?
Seria ela uma mãe viúva? Uma mãe divorciada? Não sabemos. E o pai? Tinha pai essa menina? Essa mulher tinha esposo? Se tivesse, onde ele estava? Será que o esposo se omitiu? Será que ele se cansou do problema dessa família e resolveu abandonar tudo, como muitos fazem hoje? Mas, meu amado irmão, essa mulher que era mãe nos ensina que a mãe sempre é a pessoa mais presente e mais preocupada com os filhos e com os problemas dos filhos. Pode ter certeza. Logicamente que há exceções, não é? Às vezes o pai é mais preocupado, mas no geral, querido, é a mãe que está mais preocupada com os problemas do filho ou dos filhos, ou mesmo quando os filhos se tornam o problema. A mãe geralmente não desiste dos seus filhos. Observe, por exemplo, geralmente é a mãe que cuida, é ou não é? O filho ficou doente, procura a mãe, ou a mãe procura o filho, porque ela quer cuidar, né, do seu filho. Outro exemplo, se o filho está na rua, às vezes jogado na sarjeta, nas drogas, na bebida, é a mãe, né, que vai atrás, é a mãe, né, que tem a proposta de resgatar esse filho, de auxiliá-lo. Se o filho porventura vai preso, é a mãe que vai visitá-lo. É assim, meu querido, salvo, lógico, eu já disse, algumas exceções. Agora, o grande problema dessa mulher, dessa mãe, era um problema espiritual. E eu diria que, para todos nós, na maioria das vezes, o problema nosso, o problema da sociedade, o problema do mundo é espiritual. A filha dessa mulher, dessa mãe, estava horrivelmente endemoniada. A palavra horrivelmente, ela traz a ideia de um domínio total do inimigo, do mundo espiritual sobre ela. Queridos, quantos filhos estão aí jogados nas drogas, na violência, e pode ter certeza, por trás de tudo isso, né, existe o fator espiritual. E esse problema foge do controle da mãe. Diante desse quadro espiritual, a mãe se sente impotente. E aí ela entra em desespero e vai procurar ao Senhor Jesus. A segunda lição que nós aprendemos aqui, querido, é que a súplica é o caminho que acredita na resposta. Então ela chega até Jesus e fala: tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Nós sabemos, querido, e a Bíblia diz, que orar é um dever. Orar faz parte da nossa comunhão com Deus. Agora, a súplica, ela significa, ou ela expressa que nós chegamos no limite, que há em nós uma incapacidade de resolver. E essa mulher, mãe, sabia disto. Então ela procura ao Senhor Jesus, porque não há nela uma capacidade de resolver, de libertar a filha dela. Ela precisa de Jesus, ela precisa de um poder sobrenatural, poder soberano, acima daquele poder que estava escravizando a sua filha. E ela vem e suplica a Jesus. E o sentido aqui, meu querido, dela clamar, suplicar a Jesus, é que a ideia de alguém que está falando alto, está falando de forma contínua, está chamando a atenção para o seu problema. É exatamente isso, ela está chamando Jesus para o problema dela, a atenção dele para ela.
Davi, quando ele cometeu, né, um terrível pecado, ele fez a mesma coisa, ele suplicou a Deus, chamando a atenção de Deus para o problema dele. O rei Ezequias, quando ficou enfermo, chamou a atenção de Deus para o problema dele, da sua enfermidade. E assim somos nós, querido, né? Vivendo hoje um tempo tão difícil de pandemia, todos nós suplicamos a Deus uma intervenção, porque não temos capacidade de solucionar esse problema. Então nós queremos chamar a atenção de Jesus para a nossa vida. Então isso é súplica, e é um caminho que acredita na resposta. Se nós suplicamos, é porque a gente crê, a gente confia que Deus pode resolver, que Ele pode agir naquele problema que está sendo para nós uma dificuldade de resolver. Não há em nós essa capacidade. Então nós clamamos o Senhor Jesus. A terceira lição é que o silêncio incomoda, mas não desvia o nosso foco. O verso 23, né? Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Né? E os seus discípulos, Jesus, também pediu para ela se afastar, né? Sair dali. Então, querido, nós percebemos aqui a terceira lição exatamente essa: o silêncio incomoda, mas não pode desviar o nosso foco. Então, observe que a princípio Jesus não replicou, Jesus não se interessou pelo problema dela, a princípio. Aí eu abro aqui um parênteses para te perguntar, não é? A coisa pior do que a indiferença, a coisa pior, né, em saber que as pessoas não se interessam pelo nosso problema, pela nossa dor. Às vezes estamos sozinhos lutando. Pode olhar hoje, às vezes, na questão da saúde nesse país, a questão da política nesse país, né, uma corrupção sem fim, e são pessoas que, na verdade, não se interessa, não se importa com você, brasileiro, pessoa que sofre, e ficam em silêncio em reação ao seu problema. E meu amado irmão, ela ainda sofre com a impaciência e a incompreensão dos próprios discípulos. Na verdade, essa mulher, ela está sofrendo sozinha, né? Chegou sem o marido, chegou sem outra pessoa, agora Jesus parece não se interessa, os discípulos pedem para ela sair. Querido, o que fazer nessa situação desse silêncio terrível, né, na alma dela, no problema dela? Mas na verdade, meu irmão, o silêncio de Jesus, ele tem o propósito de trabalhar a nossa perseverança, para a gente não desistir tão rápido assim. Então Lucas diz para nós que às vezes Deus parece demorado em nos defender, mas na verdade Ele fará a justiça, Ele vai atender no tempo dEle, no propósito dEle. E essa mulher, então, ela não desiste, embora Jesus estivesse aqui em silêncio, ela continua suplicando pela cura da sua filha. E é isso que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã. Se o seu problema hoje também é o seu filho, é um problema com ele, se o seu problema é familiar, é conjugal, se o seu problema é financeiro, se o seu problema é uma enfermidade, se é alguma coisa que está trazendo desespero e parece que não existe uma resposta de Deus, não desanime, não desista, continue perseverando. O silêncio de Deus pode até incomodar, mas não pode desviar o nosso foco. Você precisa dessa resposta. Essa mulher precisava dessa resposta. Quarta lição, querido:
O diálogo proporciona argumentos, mas não garante mudanças. Verso 24 e 25. Então, Jesus agora dá atenção a ela, começa ali um diálogo, e aí Jesus, esclarece os seus objetivos ministeriais. Ele vai dizer para ela: olha, eu não tenho tempo para você, eu não tenho tempo para o seu problema, porque eu fui enviado aqui para os judeus, então eu tenho que estar com eles primeiro. Mas essa mulher, ela insiste, ela diz para Jesus: Senhor, socorre-me, Senhor, tem misericórdia de mim. Meu querido, ela já tinha usado essa expressão no verso 22, buscando a compaixão de Jesus, e ela vai repetir isto, né? Dizendo para ele: Senhor, socorre-me. E agora, meu amado irmão, dizendo a Jesus que ele era soberano, que ele era poderoso, ela então, diferente da súplica, do grito, do chamar atenção para o problema dela de forma mais alta, agora a expressão aqui indica que é algo mais reverente, que ela está mais tranquila, que ela está mais calma, que ela fala mais baixo, que ela demonstra a sua dependência do Senhor Jesus. A palavra que ela vai dizer, Senhor, socorre-me, traz a ideia de seguinte: Senhor, por favor, começa a agir na minha vida. Então é a ideia de iniciar uma ação na vida dela. Isso que ela precisa, e ela conversa com Jesus. Então o diálogo certamente proporciona argumentos, mas não garante mudanças ainda. Ela está no processo, né, de conversa com Jesus. Ela apresentou o seu problema, Jesus colocou os argumentos dele, ela insiste no pedido, e aí chegamos à quinta e última lição, que nos ensina que a solução é alcançada numa ação recíproca entre a fé, a humildade e o poder, que é exatamente dos versos 25 a 28. Jesus, ele cita aqui um ditado, né, popular na época dele, que é até dura de pensar, né, mas no ditado ali para o judeu, gentio era como um animal, um cachorro, né, alguém que naquele contexto não valia nada. Então Jesus chega para essa mulher, explica isso para ela, para ver qual era a reação dela. Mas essa mulher, querida, ela não se sente ofendida. Parece que ela entende que a questão é um pouco simbólica. Lógico, o gentio é uma pessoa, é um ser humano, não é? E inclusive Jesus deixou claro que também ele veio para os gentios. O apóstolo Paulo, o seu ministério, deixou claro que o ministério dele era voltado mais para os gentios, porque Jesus, quando vem para morrer por nós, seres humanos. Não há uma classe específica aos olhos de Jesus. A morte dele na cruz é para alcançar todo aquele que crê. Então a mulher, ela entende que aquilo era um ato simbólico. Então ela não se ofende, ao contrário, ela se humilha. Ela vai dizer: Senhor, eu sei que é assim mesmo, né? Eu sei que em mim mesmo não há nada, não há nenhum mérito. Eu nem podia estar aqui me aproximando do Senhor. Mas ela se humilha, querido, ela aceita, ela entende que não tem direito, mas o que ela quer dizer para Jesus é exatamente isso: Senhor, acima de qualquer coisa, só o Senhor pode mudar a minha vida.
Meu amado irmão, essa mulher está dizendo: olha, a migalha do teu poder que cai dessa mesa, uma migalha, é suficiente para mudar a minha vida. Não foi assim que aquela mulher hemorrágica também sentiu? Se eu tocar em Jesus, serei curado? Não foi assim que o oficial romano também expressou? Manda com uma palavra, né? E o meu filho, o meu servo serão curados. Manda com a tua palavra e o milagre vai acontecer, querido. Então, uma palavra de Jesus pode mudar tudo em nossas vidas. Basta apenas a gente se humilhar, reconhecer que não é em nós mérito, saber que tudo provém do Senhor Jesus. E o próprio Jesus diz que essa mulher tinha uma fé, ou demonstrou uma fé muito grande. Grande, querido, no sentido de ser uma fé intensa, uma fé extensa, uma fé concreta, uma fé firme. Ela sabia, de verdade, que Jesus poderia mudar a sua história. Portanto, ela não abre mão da ação de Jesus na sua vida. Ela busca, ela insiste, ela persevera, ela não deixa aquele lugar enquanto Jesus não olhou para ela e não fez o milagre na vida dela. E ele diz: vai para a sua casa, sua filha já está sã, já está livre, já está curada. Meu amado irmão, está vendo? Tudo é questão de fé. Hoje a gente não tem essa presença visível de Jesus, mas por isso que a gente ora. Porque quando nós oramos, nós sabemos que este Deus é poderoso e pode dizer: vai para a tua casa, porque o milagre já aconteceu. Então a gente precisa, meu amado irmão, crer nessa verdade. Então essa mulher, essa mãe, oprimida pela situação da filha, vai ao encontro de Jesus e nos ensina essas 5 lições. Guarda bem isso aqui. Ao desespero é uma reação que reflete a nossa impotência. A súplica é o caminho que acredita na resposta. O silêncio incomoda, mas não desvia o nosso foco. O diálogo proporciona argumentos, mas não garante mudanças. A solução é alcançada numa ação recíproca entre a fé, a humildade e o poder. Meu amado irmão, sabemos que Jesus tem um propósito e o tempo certo para cada um de nós. Talvez hoje você vai trazer até Jesus a sua filha, seu filho, seu casamento, sua situação financeira, sua enfermidade, a pandemia, não importa. Alguma coisa que demonstrou que não há em você condições de resolver. Então venha até o Senhor Jesus, saiba sempre que Ele tem um propósito para a sua vida, tá? Para este problema que você tem enfrentado, Ele tem um propósito. Então venha até o Senhor Jesus, aproxime-se dEle, tá? Confie no poder dEle e não desista, persevere firme na sua oração. O Senhor há de te abençoar e abençoar a sua família. Amém, meu amado irmão? Deus te abençoe. E nós vamos orar ao Senhor neste momento e vamos também impetrar a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por Tua preciosa palavra. Obrigado, Senhor Deus, por sermos impactados por ela. Ó Pai querido, nesses tempos difíceis, precisamos estar de fato mais próximos do Senhor, pela fé, pela confiança que temos, pela certeza de que o Senhor
é Deus soberano acima de tudo e de todos. Obrigado, Senhor Deus. Aplica em nós essa verdade. Abençoa os meus amados irmãos, abençoa as famílias, Pai querido, e nos prepare para mais uma semana de vida, guardados pelo Senhor. Eu oro ao Senhor e agradeço em nome do Senhor Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós, conosco permaneçam hoje, para todos sempre. Amém.